graça, né, Porti? Nós nem chamamos convidados mais, né, ô Celso? Nem precisamos mais de convidado. Temos o Pepe, temos o Breno, temos o falando nisso, Porti. Serrano. Eu quero saber qual é o programa que tem essa pleiade de notórios aqui, ó. Breno, Pepe, Pedro Serrano, Farinazo. Só o Santos Cruz que atrapalhou, né, o nosso programa hoje. Perguntaram para um militar norte-americano lá o que ele tinha achado do desfile chinês, e ele assim, é tudo com tecnologia roubada dos Estados Unidos e da OTAN. Coitado, né? Coitado. Galera, aqui, ó, deixem... Mesmo se fosse, né, cara? Qual é o problema? Digam no chat de que cidades estão assistindo e quem puder se tornar membro do canal aí, R$ 1,99 por mês. Por mês. Barbadinha. É por Ajuda mês, não muitíssimo o canal. Não é diário, é R$ 1,99 por mês, gurizada. É uma notinha de 2 pila, né? Ainda sobra troco. Boa tarde, Breno. Tudo bem por aí? Eu tô sem seu áudio. Será que você está mutado? Opa. Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todas e todos que nos acompanham. Vamos lá, Breno. O assunto hoje... Vamos começar pela China, né? Porque a China deu um show com essa parada militar em celebração... foi de cinema, né, cara? Parecia de ar, né, meu? As criaturas estão tudo retinhas, assim, igual, né, cara? Foi muito bom, né? Maninho disse aqui que estava assistindo com o Sidney Cripa, não sei aonde, que canal aí que ele estava assistindo. Lá no apartamento do Ismael, junto com o Iodinha. Com Iodinha de calcinha. Fascista, né? Eu acho que esse é o nome adotado, inclusive. Eu queria que você avaliasse, então, o que foi essa cerimônia, a presença ali de líderes mundiais, principalmente eu cito Vladimir Putin, o russo, o Kim Jong-un da Coreia do Norte e o Xi Jinping da China, e qual o recado que fica para o resto? Pô, líderes mundiais, o pessoal vai reclamar que nós estamos cortando. Líderes mundiais, né? Os vira-latas da esquerda, para variar, criticaram que o Lula não estava lá, né? Mas eles não disseram que o Celso Amorim estava na segunda fila, logo, estava no ombro do Xi. Na imagem que eu vi, o Celso Amorim estava aqui, ó. Tava, tipo, eu sou o Xi, ó. E o Celso Amorim estava aqui, ó. Onde está o Saci aqui, ó? É o Saci aqui, né? Tá o Sacizinho aqui, ó. O Saci é o Celso Amorim, ó. Na imagem que eu vi. Eu sou o Xi e o Saci aqui é o Celso Amorim, ó. E a Dilma tava lá também, né? E a turma da direita ficou indignada, aliás, né, Celso? Me mandaram no WhatsApp aqui, ó, que a Globo News entrou ao vivo indignados que o Celso Amorim tava lá no meio dos ditadores, né? Olha a dificuldade, né, cara? De um lado, os caras dizem que o Lula é entreguista, tá sentado no colo. Do outro, os caras dizem que tá com os ditadores, né? É complicado, né? Todo mundo, mas principalmente para os Estados Unidos, diante dessa exibição de uma força bélica gigantesca, né? Conta pra gente. Bom, primeiro, o nosso tradicional eurocentrismo nos faz desconsiderar que a Segunda Guerra Mundial, se a gente for adotar um ponto de vista histórico rigoroso, ela começou em 1937, quando o Japão invade a China. A guerra chinesa contra o Japão foi de 37 a 45, e por isso que eles celebram os 80 anos da vitória sobre a invasão japonesa. Foi essa data que levou os chineses a esse desfile militar, esse desfile político-militar impactante que nós estamos assistindo no vídeo. Então, é sempre bom esse registro histórico de que a Segunda Guerra Mundial, na verdade, se inicia quando o Japão ataca a China. E o Xi Jinping trajado, assim, com aquele trajinho de Mao Zedong, assim, né? Que coisa sensacional, né? Sensacional, né? Sobre o que nós assistimos em Pequim, eu queria fazer dois registros. O primeiro, a impressionante força militar chinesa. A China fez questão de mostrar que aquele tempo em que a China ficava de joelhos, em que a China era fatiada por potências estrangeiras, ou que a China não tinha força suficiente para resistir a invasores, esse tempo já ficou para trás faz muitas décadas, e que a China tem um poderio militar suficiente para enfrentar
a quaisquer potências que ameacem sua integridade e sua soberania, a começar pelos Estados Unidos. Não é à toa que Donald Trump assinou o recibo. Não é? Perguntado sobre o desfile em Pequim, ele disse: provavelmente o que eles queriam é que eu visse esse desfile, e eu o vi. Né? Ele registrou que sentiu o golpe. E o outro registro é político. Né? A linha de frente do desfile era Xi Jinping com aquela túnica chinesa, túnica Mao Tse-tung, não terno e gravata. É um simbolismo importante, que é a associação do poderio militar chinês, não a uma imagem ocidentalizada, mas a imagem do grande líder da libertação chinesa. Né? Que eu falei do Xi Jinping trajado de Mao Zedong? Ó. Eu não tinha visto o Breno falando ainda. Simbologia muito boa, né? Do Xi Jinping vestir aquele trajinho, né? Aquela túnica com a qual Mao Tse-tung se fez famoso, a vestimenta que sempre Mao Tse-tung utilizava no período revolucionário. Essa linha de frente estavam lá Xi Jinping, ladeado por Vladimir Putin, que pelo peso histórico também da vitória da União Soviética sobre o nazismo, e do outro lado, Kim Jong-un, o chefe da Coreia do Norte, cujo avô foi o líder da vitória coreana sobre o Japão. Também sobre o Japão. O Japão colonizou, ocupou a China e ocupou a Coreia. Kim Jong-il era o pai de Kim Jong-un, e o avô de Kim Jong-un liderou a Coreia e fundou a República Democrática da Coreia, liderou a Coreia na libertação do Japão. Eu acho que foi uma demonstração, ao mesmo tempo, de força militar, de unidade política entre essas três nações e as demais nações que ali se fizeram presentes. Havia muitas lideranças presentes, muitas representações. O Brasil mandou uma representação, estava lá o Celso Amorim, assessor de Relações Internacionais do presidente Lula. Talvez pudesse ser uma representação mais elevada do Brasil no nível ministerial, embora Celso Amorim tenha um peso... Podia ter mandado o Tavares Alckmin, né, cara? Já pensou o Tavares Alckmin com aquele trajinho do Mao Zedong, assim? Ia ser lindo. Tu viu o Alckmin no México? Sim, foi bem. Foi muito bem no México. Relevante para além da sua função, representou uma unidade política do que a gente chama o Sul Global e um deslocamento, uma demonstração de que o eixo fundamental do planeta vai se deslocando do Ocidente para o Oriente. É assim que eu vejo, viu, Thalita? Ô, Breno, a gente fala muito sobre essa nova ordem mundial, né? Ela está posta nesse momento? Eu acho que a gente vive um período, vou aqui usar a frase famosa do Gramsci, né? Que é: a velha ordem está morrendo e a nova ordem está nascendo. Ainda não se completou a transição. E nesse lusco-fusco entre a velha ordem que está morrendo e a nova ordem que está nascendo, nós temos uma zona de muita tensão. Nós estamos vivendo as tensões dessa transição. E essas tensões se traduzem em crescimento da extrema-direita, recurso à força militar por parte de quem vai perdendo o antigo poder e resistência dos povos contra essa violência e assim por diante. Não é? É uma situação de extremo perigo. E nós temos que levar em conta que jamais na história houve uma transição de uma ordem a outra sem que esse parto histórico fosse realizado por guerras. Né? O papel das guerras na história, das guerras internacionalizadas, é exatamente o de providenciar a transição de uma ordem para outra, porque quem detém hegemonia na velha ordem não quer de jeito nenhum largar aquela hegemonia, perder aquela hegemonia, e recorre a sua força militar para tentar deter a decadência, o que obriga
a nova ordem que está nascendo a se armar para enfrentar a velha ordem que faz uma escolha bélica, né? Então, os riscos de guerra no mundo têm a ver com esse cenário de transição. Os detentores da hegemonia pós-1991, a começar pelos Estados Unidos, cada vez mais dão sinais de que estão dispostos à guerra para impedir a decadência. Aqui, Pontinho. Mexeram aqui no sistema. Não fica agora, mais deixa eu ver, vou adicionar de volta aqui. Ó. As nações portadoras da nova ordem, os estados portadores da nova ordem, a exibir a força militar como fez Xi Jinping e, em alguns casos, a utilizar essa força militar como fez Putin na Ucrânia contra a OTAN e os Estados Unidos. Puxa vida, você fala sobre esse momento de penumbra que a gente está vivendo. A gente muito provavelmente, então, vai entrar aí num período tenebroso de muita escuridão antes de ver a luz ali no futuro, né? É isso que está colocado. As coisas podem piorar muito antes de melhorar. É verdade, porque os Estados Unidos, que foram a potência hegemônica dos últimos 34 anos, desde o fim da União Soviética, os Estados Unidos dão sinais de que estão dispostos a recorrer a todas as formas possíveis para preservar sua hegemonia, não apenas a guerra comercial, a guerra tecnológica, mas também a guerra estrito sensu. Tá? E isso torna o mundo muito perigoso. Por isso que é importante, de um lado, a luta pela paz, a luta pelo direito dos povos à autodeterminação, a luta para que cada país possa exercer sua soberania. De um lado, isso é importante, mas do outro lado, é importante que os estados dispostos a superar o hegemonismo norte-americano, que esses estados reúnam a máxima força militar possível, até mesmo para impedir que os Estados Unidos recorram à guerra. A força militar que exibiu Xi Jinping e que exibe Putin, ela pode impedir uma conflagração mundial por tornar muito arriscado, extremamente arriscado para os Estados Unidos o recurso às armas. Quanto mais força militar os estados contra-hegemônicos tiverem, mais custoso será para os Estados Unidos recorrer à guerra. E esse poder dissuasório é que pode garantir a paz. Né? Por isso a importância desse desfile. E por isso também que o Brasil, entre outros estados, deveriam repensar suas políticas de defesa. Perfeito. Diante desse cenário, inclusive, dos Estados Unidos indo para cima e testando limites, a gente tem a Venezuela. Então, com a divulgação pelo governo Trump de um abatimento de um navio que supostamente transportava drogas ali no Mar do Caribe. Eu citei ontem aqui uma postagem do Gustavo Petro, presidente da Colômbia, sobre isso. Ele fala, isso é um crime em qualquer lugar do mundo. É você matar a pessoa sem qualquer prévia condenação, ou mesmo sem saber se faziam isso mesmo. Por outro lado, também tem, por parte da Venezuela, um questionamento em relação a esse vídeo ser real ou não, ou ser feito por uma inteligência artificial. Então, assim... esse vídeo é uma inteligência artificial bizarra, né, cara? Mas pode ser de qualquer lugar, em qualquer época. Olhando de novo agora, cara, é inteligência artificial bizarra. Tu vê que cai a bomba ali, não sai nada, o negócio some direto, não tem... É um absurdo, cara. Não sei. E tu tem razão, pode ser um vídeo de um barco sendo detonado em qualquer lugar do globo terrestre, em qualquer época. Falou navio, né? Não falou? Não, é um barco, né? Um barquinho. Isso não chega nem a ser barco, isso é uma lancha, né, cara? Uma lancha. E a alegação do Trump nas redes sociais dele lá, né, é de que foram 11 pessoas morreram, né? E assim, o que eu falei sobre aí nessa lanchinha aí não tem 11 pessoas, mas de jeito nenhum. Eu comentei com o Gilbert na quarta-feira esse vídeo aí, e vamos partir da premissa de que o vídeo é verdadeiro, de que é atual, né? E que realmente morreram 11 pessoas e tal. Mas como é que tem 11 pessoas? O Trump tem que ir para o Tribunal Penal Internacional, cara.
o Trump tem que ir para o Tribunal Penal Internacional, se é verdade isso aí. Porque ou vão fechar, a ONU vão fechar. Porque não sabe quais são as pessoas. Eu não estavam cometendo ato de terrorismo nenhum, é um negócio... Porque tá liberado, cara. Amanhã eu posso pegar meu carro e o cara pode mandar um drone e me queimar. Cara, é o que Israel faz ali no mar de Gaza, né? Qualquer barco. Netanyahu tá no... Inclusive... Netanyahu tá condenado pelo Tribunal Penal, né? Inclusive, eu não sei mas ele tá solto, porque não adiantou para nada o Tribunal Penal. Bom, mas tem que ter o Tribunal Penal, pelo menos, e tem que condenar. Não adiantou adiantando, porque não pode ficar viajando pelo mundo. Para vários lugares ele já não pode ir, não pode vir para o Brasil, por exemplo. Estavam falando que ele vem para a Argentina agora, né? Tu tá sabendo da flotilha, né? Então o pessoal tá indo vários barcos agora em direção a Gaza. Claro, botei uma imagem hoje no... Inclusive o Mansur Peixoto tá indo junto. Mansur tá lá? Tá indo junto. Fez um vídeo dizendo que tá indo. Cara, são vários barcos. E aí agora eu não sei como é que eles vão fazer. Porque eles vão ter que interceptar todos esses barcos, sequestrar os barcos. Porque há uns 10 anos atrás eles afundaram, né? Eles afundavam. Agora eles estão interceptando e sequestrando as pessoas. Ó, já voltamos com o Breno, tá? Não nos abandonem. Quem estiver no corte, não fique bravo conosco. Já voltamos com o Breno para falar sobre a Venezuela, mas olha, essa imagem aqui, ó. Essa imagem tá muito bonita, né? Aham. Os barcos da flotilha todos ali, né? E é muita gente para eles sequestrar, botar tudo dentro de um avião e tal, fazer todo aquele esquema. Não sei, eles vão ter que fazer um bloqueio naval, né? Fazer um cordão de isolamento, não sei como. Porque mais vão fazer um cordão de isolamento com boias, talvez. Essa imagem aqui, ó, Celso, publicamos ela na Voz Trabalhadora com um poema do Mahmoud Darwish. Olha que baita poema. E isso aí não é IA, isso é real. Bem no alto da primeira página, escreve bem no alto da primeira página, que não odeio os homens, nem agrido ninguém, mas se me esfomeiam, comerei a carne de quem me despoja. E cuidado com a minha fome e a minha cólera. Ah, que baita poema, hein? Que baita Só uma coisa rapidinho aqui, ó. O Iodinha pediu para fazer o Iodinha com o chapéu do MST e o AK-47 na mão, mas o ChatGPT disse que não pode criar personagens com arma de fogo. Aí eu disse para ele, tá, então faça com uma foice, né? Daí deu a política aqui, disse que não pode gerar, né? Aí eu disse para ele, tá, então faz como enxada, né? Aí ele pegou e fez com a foice. Ficou bom, Iodinho, tá? Show de bola. Cai de brabo. Me manda depois esse aí que eu vou publicar lá no Instagram da Voz Trabalhadora, em homenagem ao Iodinho. Vamos pro Breno. O pessoal do corte já deve estar... O pessoal do corte abandonou, né? Sim, ninguém sabe o que é o Iodinha. O pessoal do corte deve estar enlouquecido, abandonou, ou gostaram muito de nós aqui, ó. Um abraço para quem ficou no corte. Para quem ficou. Os vagabundos que foram embora do corte, tá? Aquele cara que fala mal de quem foi embora, assim, né? Os vagabundos que foram embora deste corte. Nessa época também, eu queria te ouvir. Não tem como ter 11 pessoas ali, meu? Claro, eu li até no Opera Mundi a entrevista que a nossa reportagem fez com o ministro das Comunicações da Venezuela, Fred Yáñez, e ele diz que o abatimento desse barco simplesmente não aconteceu, que é uma falsificação do Departamento de Estado recorrendo à inteligência artificial, e ele vai demonstrando vários elementos. Que o barco sumiu depois, afundou direto, é isso? Virou uma piada na Venezuela a história desse barco. Quanto mais tu olha de novo, Celso. Olha se não é bizarro, a inteligência mal feita. Para começar que não tem 11 pessoas aí, parece seriam uns travesseiros ali, que seria a cocaína, né? Aqueles quadrados brancos ali. Não tem 11 pessoas. Virou piada na Venezuela. É uns negócios de cocaína para fora de posição. Quem é que levar uns quadrados soltos desse jeito, cocaína solta para cair do barco? Ela tá toda armazenadinha, fechada, tapada, no mínimo com uma coisa por cima, né? Quero deixar tudo à vista.
Esse episódio, assim, só prova uma coisa, ó, que o Donald Trump é mais tosco do que tu no uso da inteligência artificial, tá? Tu ganha do Donald Trump. Bota aí, deixa eu ver de novo aí, vamos ver. Porque essa é uma embarcação de narcotraficantes, é uma canoa, não é nem propriamente um barco. Agora ele avacalhou com a lanchinha do cara. Alvejado por forças militares tão poderosas como as dos Estados Unidos. Olha Agora, de toda maneira, o ambiente de tensão, porque os Estados Unidos querem recuperar influência na América Latina a todo custo. Os Estados Unidos consideram que a influência na Ásia e na África, pelo menos em um tempo visível, está perdida para a China e para a Rússia, e que na América Latina que os Estados Unidos poderiam se reposicionar. E para se reposicionar na América Latina, os Estados Unidos precisam ampliar sua capacidade de intervenção. E nesta capacidade de intervenção ampliada, interromper a Revolução Bolivariana, esmagar Cuba, forçar uma troca de governo no Brasil e na Colômbia, manter Milei e assim por diante. Ou seja, eles precisam criar uma correlação de forças favorável aos interesses norte-americanos. E o pivô desse processo é a Venezuela. Por que a Venezuela é o pivô? Porque a Venezuela é o estado mais soberano da América do Sul. Na Venezuela, as velhas elites pró-Estados Unidos perderam completamente o poder. Elas não têm controle sobre o legislativo, sobre o executivo, sobre o judiciário ou sobre as forças armadas. E a Venezuela estabeleceu já há muitos anos uma firme política de aliança com a China e com a Rússia. Além da Venezuela possuir as riquezas naturais que nós conhecemos como o petróleo. É por essa razão que a Venezuela é o alvo principal de Donald Trump. E eu acredito firmemente, já comentei isso aqui na semana passada, de que a política externa brasileira, ao invés de ficar com picuinhas em relação a Nicolás Maduro, a política externa brasileira deveria, nesse momento, restabelecer plenamente a aliança com Caracas para constituir um bloco sul-americano em defesa da região contra Donald Trump. Porque o ataque contra a Venezuela não é um ataque só contra a Venezuela, é também um ataque ao Brasil, é também um ataque à Colômbia, como bem o percebe Gustavo Petro. É um ataque à soberania da região. E é fundamental, para enfrentar essa escalada norte-americana, é fundamental que se estabeleça ou que se restabeleça a unidade sul-americana e a unidade latino-americana, ao menos entre os 4 grandes estados da região que estão sob governos de esquerda. Aqui eu me refiro ao Brasil, ao México, à Colômbia e à Venezuela. Essas 4 grandes nações com governos de esquerda, às quais pode se agregar Cuba, evidentemente, ou pode se agregar, sempre com dificuldades, o Chile, precisam constituir um bloco unitário de resposta aos Estados Unidos. Então está na hora, penso eu, do Brasil virar a página e tirar o pé da jaca. Vou aqui falar em bom português. O Brasil colocou um pé na jaca quando não reconheceu a vitória de Nicolás Maduro em julho do ano passado, e mais ainda quando vetou o ingresso da Venezuela no BRICS. O Brasil precisa tirar o pé da jaca rapidamente e estabelecer uma nova relação com a Venezuela, uma relação de unidade e solidariedade. Perfeito. Perfeito, muito bom, Breno. Só assim, 2 questões, né? Sobre isso que o Breno tocou no final agora das relações do Brasil com a Venezuela, né? O Breno está corretíssimo, mas tem um ponto aqui que o Breno não trouxe, né? O Brasil já está se reaproximando com a Venezuela. Como assim? Portinho tá louco, não sei o quê. Não, peraí. O Lula esteve na Colômbia 2 semanas atrás, participou de um evento lá da cúpula dos países da Amazônia, que tratou da COP e tal, e naquele evento o Mauro Vieira se encontrou a portas fechadas com Ivan Gil, que é o chanceler venezuelano, o equivalente ao Mauro Vieira na Venezuela. Tiveram uma longa conversa a respeito das tarifas do Trump e desses ataques, supostos ataques, né, dos Estados Unidos à Venezuela. Tá? Primeiro encontro. Na semana passada, o Ivan Gil e o Mauro Vieira trocaram um longo telefonema
continuando conversas. Então, o Brasil está se reaproximando diplomaticamente da Venezuela. Tá? Isso é fato já. Então, concordo 100% com o Breno, acho que ele está certíssimo, né? E eu acho que o Brasil tá. E eu vi uma entrevista, Celso, só para fechar, de um analista venezuelano, não é brasileiro que está na Venezuela, que nem nosso camarada Bruno Falso, é um cara lá, venezuelano de carteirinha, elogiando o Brasil neste episódio agora da Venezuela com os Estados Unidos, dizendo que a postura diplomática do Brasil está muito boa, agradecendo o Brasil e agradecendo a Colômbia pelo apoio que tem dado à Venezuela. Ou seja, lá na Venezuela eles estão agradecendo e elogiando a postura diplomática do Brasil. Então vamos parar de nós aqui dentro ficar criticando a postura diplomática do Brasil quando os caras lá fora estão elogiando. É que nem no Irã, né? Tinha cara aqui no Brasil dizendo, não, o Brasil foi muito mal na questão do Irã e tal. Aí vem o chanceler do Irã e diz, o Brasil foi ótima postura, a nota do Brasil foi muito importante para nós, né? Então, peraí, né? Vamos ter os pés fincados na rapadura, como diz o cara aquele, né? Vamos tratar da realidade, não do que a gente conjetura na nossa cabeça, né? E uma última questão, né, Celso? Se eu sou Maduro diante dessa do barquinho, da canoa, como diz o Breno, né? Imagina os narcotraficantes, cara, se iam carregar a droga num barquinho daqueles ali, né? Se eu sou Maduro, Celso, sabe o que eu faço? Eu mando fazer um vídeo de inteligência artificial, mas profi, né? Contrato tu para fazer, né? Contrato tu para fazer, Celso. E faço um vídeo das forças bolivarianas afundando um destroyer estadunidense. Para dar um colorido nessa questão aí. O que tu acha? Se o Maduro... Aí o Maduro publica nas redes dele, assim, o vídeo... de uma lancha bolivariana assim, torpedeando um destroyer dos Estados Unidos, assim. Ia ser legal, né? Ia ser legal para dar uma fomentada. Se disser que é chinês ou russo, talvez até ele desenhe, mas se eu disser que é americano, ele não vai fazer. A política não vai deixar, né? É que o Maduro não vai fazer uma coisa tão idiota, né? Eu tô falando aqui, é uma gozação da minha parte, né? Óbvio que eu não acho que ele tem que fazer isso, né? E o Maduro é um cara de altíssimo nível, né? O Maduro jamais ia fazer uma galhofa dessas que o Donald Trump faz, né? Donald Trump a gente sabe o que faz, cara. É um galhofeiro, é um bravateiro, sabe? É um velho decrépito. É um indivíduo nojento, Donald Trump, sabe, cara? E, assim, como se valoriza isso aí, sabe, cara? O cara que vê esse vídeo aí, cara, e diz assim que não, pode ser que esse vídeo seja verdadeiro. É uma inteligência artificial bizonha, cara. Bizonha. Quem são as 11 pessoas que morreram naquele barco, cara? Sabe? Não apareceu nada, não apareceu as 11 pessoas, não sabe aonde qual eram as coordenadas desse ataque estadunidense. Não tem nada, porque é mentira, cara. As coordenadas do ataque estadunidense é o IP do Donald Trump, cara. É o IP do Donald Trump as coordenadas do ataque, entendeu? É isso. Trump é escroto, é isso aí, Maria Cristina. É um escroto da pior qualidade. E a Letícia aqui, ó, Celso, a Letícia Fontoura já está articulado, tá, Letícia? Garante um lugar nessa agenda aí para nós, ó. Está vindo para o Brasil, ó, Celso, para agendas no Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, Ione Garcia Cages, do Instituto de Integração dos Povos Venezuelanos, para cumprir uma agenda com a José Martí, ó. Opa! Vem a Porto Alegre, ó, daqui a 1 ou 2 semanas, né, Letícia? E a Letícia está dizendo aqui, ó, quero articular uma agenda dele com a Voz Trabalhadora. Beleza. A gente pode até articular, ó, Letícia, de fazer lá no estúdio do Bancários ali. A gente combina com a Kátia Marco, da Brasil de Fato, e faz um profissional ali no estúdio, ao vivo, todo mundo dentro do estúdio ali, que vai ficar, ó, gabarito, né? Até podemos, acho que vai ficar sensacional.
Ione Garcia Cajas, ó. Vai ser um prazer enorme conversar aí com este camarada, né? Rogério Carvalho chegando conosco aqui, ó, Celso. Cadê os destroços do barquinho? É isso, né, Janete? Cadê? Tem nada. Antônio Roberto da Silva. Para não criticar a posição diplomática brasileira em relação à questão Estados Unidos e Venezuela, penso que precisamos ser informados sobre o andamento das coisas nesse sentido, em relação ao Brasil. Não, concordo contigo. Por isso que eu estou trazendo essas informações aqui, né, Antônio? Que ninguém dá, eu não vejo ninguém falar nessas informações. É que nem agora o Breno. O Breno é um cara que eu acho sensacional, mas eu acho que ele tinha que ter complementado essa fala dele, que eu concordo 100% com a fala, dizendo que o Brasil precisa retomar as relações com a Venezuela, mas eu acho que ele tinha que ter dito isso. Já teve um encontro presencial do chanceler do Brasil e da Venezuela, de horas, lá na Colômbia, e teve um longo telefonema nessa semana passada. Isso aí é relação diplomática sendo estreitando relações diplomáticas, né? Então, eu estou muito confiante, Antônio, de que a gente vai, sim, restabelecer as relações com a Venezuela. Eu concordo 100% com o Breno, é fundamental para nós, não só por este episódio, tá, Antônio? Não só por esse episódio da ofensiva estadunidense contra nós, contra a Venezuela, mas mesmo que não tivesse essa ofensiva, eu acho que o Brasil tem que reatar a relação com a Venezuela. Nós não podemos ficar de relações rompidas com a Venezuela por uma questão interna deles, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. O Iodinha dizendo aqui, ó, que ama a Kátia Marco. Grande Kátia Marco, companheira sensacional nossa aqui da Brasil de Fato RS. Todos os sábados, aliás, todos os sábados, a gente retransmite o podcast De Fato, né? Que é com a Kátia Marco conduzindo, com grandes entrevistas, né? Vale a pena ficarmos ligados aí. E 00:15 ainda temos o Pepe aqui, ó. Temos o momento Pepe, né? O nômade da geopolítica. E o Luiz Santos aqui, ó. O Trump começa a falar e parece uma metralhadora de merda. Pode ser que sim, pode ser que não. É impressionante, né, Luiz Santos? Como é que alguém assim reveste de credibilidade qualquer coisa que aquele decrépito e nojento fala, né? É um indivíduo assim nojento, né? Então, assim, não tem quem reveste de credibilidade o que esse cara fala, o que esse cara faz, é porque tá querendo, sei lá por quê, né? Robson Neves, chegando aqui conosco, um grande abraço. Luiz Santos, Sudamérica Unida, sempre, né, Luiz Santos? Sempre. Pátria Grande, a Pátria Grande de Simão Bolívar, né? Antônio Roberto, sem dúvidas é mais. Penso que o Lula deve repensar a posição do Brasil em relação à entrada da Venezuela no BRICS. Eu também, com certeza. E eu estou confiante também estou confiante nisso aqui, Antônio, de que agora na cúpula de Nova Delhi, que vai acontecer no ano que vem, em 2026, a Venezuela vai entrar aí pro BRICS.